Imagine nascer com um dom especial, um talento que te diferencia de todos. Essa é a história de José, um jovem pastor que tinha sonhos vívidos, mensagens diretas de Deus. Ele era o filho preferido de Jacó, seu pai, que lhe deu uma túnica colorida, um símbolo desse amor especial. Mas esse favoritismo despertou um sentimento terrível em seus 10 irmãos mais velhos. A inveja é como uma semente amarga. Se plantada, cresce e sufoca tudo de bom ao redor. Um dia, José compartilhou 2 sonhos que teve. No primeiro, feixes de trigo que representavam seus irmãos se curvavam diante do seu feixe. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas, representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, também se curvavam diante dele. Para os irmãos, isso foi a gota d'água. A arrogância percebida em José alimentou o ódio que já sentiam. Eles não viam a mensagem divina, apenas a provocação de um irmão mais novo. A oportunidade para a vingança surgiu quando Jacó enviou José para ver como seus irmãos estavam, pastoreando as ovelhas longe de casa. Ao vê-lo se aproximar de longe, com sua túnica colorida, a inveja se transformou em um plano cruel. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas Rúben, o mais velho, sugeriu jogá-lo em um poço seco, planejando secretamente resgatá-lo mais tarde. E assim fizeram. Arrancaram sua túnica, o símbolo do amor do pai, e o lançaram na escuridão fria de um poço vazio. Imagine o desespero de José, traído por seu próprio sangue, abandonado em um buraco escuro. Seus sonhos pareciam ter se transformado em um pesadelo. Enquanto os irmãos comiam, indiferentes ao sofrimento dele, uma caravana de ismaelitas passou. Judá, outro irmão, teve uma ideia. Em vez de motelô, por que não vendê-lo como escravo? Pelo menos ganhariam algum dinheiro. E por 20 moedas de prata, José, o sonhador, foi vendido. Para encobrir o crime, eles mergulharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a levaram ao pai Jacó. A dor de Jacó foi imensurável. Ele acreditou que seu filho amado havia sido morto por uma fera selvagem e chorou por ele por muitos e muitos dias, recusando qualquer consolo. A mentira de seus filhos trouxe uma nuvem de tristeza que pairou sobre sua família por anos. Enquanto isso, no Egito, a vida de José tomava um rumo inesperado. Ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mesmo como escravo, longe de casa e de tudo que conhecia, José não perdeu sua fé. Ele trabalhava com excelência e honestidade, e Deus estava com ele. Potifar percebeu que tudo o que José tocava prosperava. Ele ganhou a confiança de seu senhor e foi colocado como administrador de toda a sua casa. Do fundo do poço, José começava a subir, mas a vida é cheia de provações. A esposa de Potifar começou a desejar José. Todos os dias ela tentava seduzi-lo, mas José, fiel a Deus e a seu senhor, recusava firmemente. Um dia ela o agarrou por sua roupa, mas ele fugiu, deixando o manto para trás. Humilhada e furiosa com a rejeição, ela usou o manto como prova e acusou falsamente José de tentar atacá-la. Potifar, enfurecido, mandou José para a prisão. Mais uma vez, o fundo do poço, da casa do capitão para a cela de uma prisão. Mas mesmo ali, na escuridão e na injustiça, Deus não o abandonou. O carcereiro logo viu as qualidades de José e o colocou como responsável por todos os outros prisioneiros. A prisão se tornou seu novo campo de administração. Na prisão, José conheceu 2 homens importantes, o padeiro e o copeiro do faraó. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. José, com o dom que Deus lhe dera, interpretou os sonhos.
Para o copeiro, ele previu que em 3 dias seria restaurado ao seu cargo. Para o padeiro, a notícia foi trágica. Em 3 dias seria executado. José fez apenas um pedido ao copeiro: quando estiver bem, lembre-se de mim e peça ao faraó para me tirar daqui. Tudo aconteceu exatamente como José previu. O copeiro foi libertado e voltou a servir o faraó. Mas, na alegria de sua liberdade, ele se esqueceu completamente de José. 2 longos anos se passaram. 2 anos em que José permaneceu esquecido na prisão, esperando uma promessa que parecia ter sido em vão, até que uma noite, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém no Egito conseguia interpretar. No primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas de grão cheias eram devoradas por 7 espigas mirradas. Foi então que o copeiro se lembrou do jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos. José foi chamado às pressas perante o faraó. Limpo, barbeado, ele se apresentou não como um mágico, mas como um servo de Deus. Ele explicou que os sonhos eram uma mensagem divina. Haveria 7 anos de grande fartura no Egito, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que consumiria toda a abundância. José não apenas interpretou, mas também ofereceu um plano. Escolher um homem sábio para armazenar o excesso de grãos durante os anos de fartura para que o Egito sobrevivesse à fome. Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria e o Espírito de Deus em José que disse: quem seria mais sábio do que você? Naquele dia, José, o escravo hebreu, o prisioneiro esquecido, foi nomeado governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Ele recebeu um anel de sinete, roupas de linho fino e uma corrente de ouro. Do poço, da escravidão, da prisão, José chegou ao palácio. Durante os 7 anos de fartura, José administrou o armazenamento de grãos com maestria. Quando os 7 anos de fome chegaram, não apenas o Egito, mas todas as nações ao redor sofriam. E a fome também chegou à terra de Canaã, onde Jacó e sua família viviam. Ouvindo que havia comida no Egito, Jacó enviou seus 10 filhos mais velhos para comprar grãos. Eles chegaram e se curvaram diante do poderoso governador do Egito, sem fazer ideia de que estavam se curvando diante do irmão que haviam vendido anos atrás. O sonho de José estava se cumprindo. José os reconheceu imediatamente, mas se manteve em segredo. Ele os testou, acusando-os de serem espiões, para ver se haviam mudado. Ele exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua inocência. A dor e o medo tomaram conta dos irmãos. Eles confessaram entre si em hebraico, acreditando que o governador não entendia. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. José ouviu tudo e teve que se afastar para chorar. O peso do passado ainda estava vivo. Depois de muita angústia, eles retornaram com Benjamim. José os recebeu com um banquete, mas preparou um último teste. Ele escondeu sua taça de prata na saca de Benjamim e, quando partiram, mandou seus guardas os acusarem de roubo. A taça foi encontrada e Benjamim foi sentenciado a se tornar escravo de José. Foi nesse momento que Judá, o mesmo que sugeriu vender José, deu um passo à frente. Ele se ofereceu para tomar o lugar de Benjamim como escravo, explicando que a perda de mais um filho amado mataria seu pai. Jacó, aquele ato de sacrifício, mostrou a José que seus irmãos haviam mudado. O egoísmo dera lugar ao amor e à proteção. Com o coração transbordando de emoção, José não aguentou mais. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala e, chorando alto, revelou sua identidade. Eu sou José! Meu pai ainda está vivo? O choque e o medo paralisaram os irmãos, mas José os tranquilizou com palavras de graça e perdão.
Não se aflijam, nem se culpem por terem me vendido. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. José perdoou. Ele não viu a traição, mas o plano soberano de Deus. Ele os abraçou, e toda a família se mudou para o Egito, onde foram cuidados durante o resto da fome. Jacó finalmente se reencontrou com seu filho amado. Um momento de alegria indescritível, que curou décadas de dor. A história de José é uma jornada épica do poço ao palácio, da traição à reconciliação. É uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando somos jogados em poços de desespero, injustiça ou esquecimento, há um propósito maior em ação. O que os outros planejam para o mal, Deus pode transformar em bem. A chave é manter a fé, agir com integridade e, acima de tudo, ter um coração disposto a perdoar. Porque o perdão não apenas liberta o outro, ele nos liberta para viver o grande plano que Deus tem para nós. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!